Experimento que eu vou apresentar agora sobre as temperaturas de fusão e de ebulição, tá, de uma substância pura. Vocês vão ver nas aulas teóricas que há uma pequena diferença quando a substância, quando é uma mistura nessas condições de fusão e de ebulição. Como é que é o experimento? Eu peguei água destilada, tá, que eu trouxe do laboratório. Eu estou fazendo um experimento em casa, com materiais caseiros aqui, mas eu trouxe a água destilada do laboratório. Eu coloco a água destilada no copo, tá, e coloco para congelar. Por que para congelar? Porque depois de congelada, ela vai estar no estado sólido, aí eu posso aquecê-la para que ela sofra a fusão. O que é a fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Tá? Então, para fazer a fusão da água, eu coloco a água aqui no copo, deixo congelar, depois eu tiro do congelador e observo o aquecimento dela. Tá? Só que para que eu consiga medir a temperatura, eu preciso de um termômetro. Tá? Porém, esse termômetro aqui, um termômetro de mercúrio líquido que tem aqui, quando ele aquece, ele dilata, então ele aumenta aqui na escala. Quando ele esfria, ele contrai, então ele diminui aqui na escala. Porém, esse termômetro é de difícil leitura, tá? Principalmente se começar a formar aquela condensação de água, principalmente na ebulição. A água começa a condensar aqui, eu não consigo ler a escala. Tá? Então, para evitar isso, eu vou utilizar aqui um multímetro. Tá? É um multímetro que tem a função termômetro e ele tem, para isso, esse sensor de temperatura. Tá? Se você quiser estudar um pouco mais, esse sensor aqui é um termopar, essa pontinha aí é o sensor de temperatura. Eu vou ligar aqui para você ver. Então ele está marcando 22 graus, Se eu encostar nele aqui, a temperatura aumenta. Porém, esse termômetro aqui, infelizmente, ele está descalibrado, tá? Eu fiz algumas medidas e comparações. Ele está cerca de 3 graus, de 3 a 4 graus acima da temperatura. Aí eu coloco esse sensor dentro da água, deixo congelar lá e depois eu tiro do congelador para observar a fusão. Então, e além disso, para a gente poder construir um gráfico, eu uso também um cronômetro para medir o tempo, para marcar o tempo. E eu filmo tudo isso. Então eu vou passar o vídeo para vocês acelerado, porque demora bastante tempo, do tempo passando e da variação da temperatura durante a fusão. Depois que a água sofre a fusão, ela vai estar líquida, eu coloco ela numa panela e na panela faço o mesmo procedimento, levo para o fogo e coloco o sensor de temperatura lá e passo a água a ferver, ou seja, levo ela para a ebulição. Na ebulição, o líquido vai passar para a fase gasosa. Tá? Então eu faço medidas de tempo, de temperatura, aqui em graus Celsius, em função do tempo, em segundos ou em minutos. Acho que eu vou trabalhar com segundos. E depois, durante a ebulição, eu faço a mesma coisa. Eu meço a temperatura em função do tempo, temperatura em graus Celsius, em função do tempo em segundos. Tá? Para que isso? Para que no final, eu vou mostrar pelo computador, que eu vou construir um gráfico da temperatura em graus Celsius em função do tempo decorrido em segundos. E através do desenho desse gráfico aqui, a gente vai tirar algumas conclusões sobre as temperaturas de fusão e ebulição de substâncias puras. Beleza? Então vamos lá. Nessa imagem aqui é para mostrar o sensor de temperatura, que é essa bolinha, bem aqui na ponta, o termopar, que está dentro da água líquida ainda. E eu prendi aqui com o prendedor o sensor de temperatura. Observa que ele está bem lá no meio, tanto horizontal como verticalmente, está mergulhado, não está encostado no vidro do copo. E daqui ele foi para o congelador. Tá? Ficou no congelador tempo suficiente para congelar. Aqui dá para ver, essa parte da direita aqui é o gelo, água congelada. O sensor de temperatura está lá dentro, não dá para ver ele agora. E aí eu coloco o gelo nessa baciazinha branca aqui, com água aquecida. Essa água aqui está uns 40 graus mais ou menos.
E a função dela é só aquecer o gelo um pouco mais rápido. E observa aqui no termômetro, aqui na esquerda, ó, menos 9, né? 009. Menos 9 é a temperatura do gelo, tá? Que ficou lá no congelador bastante tempo. Então está menos 9 graus Celsius. O cronômetro aqui ainda está no zero, eu não disparei. Eu vou colocar o gelo, ó, coloquei o gelo na água quente e vou disparar o cronômetro. Aí observe no começo a variação aqui da temperatura, que é uma variação rápida. Então, depois se você quiser, você volta o vídeo, mas agora preste atenção aqui no termômetro, tá? No menos 0,9. Eu vou colocar, né? Estou colocando o gelo aqui na água quente e vou disparar o cronômetro. Olha a temperatura, menos 7, menos 6, menos 5, 2 minutos. Em 2 minutos, a temperatura está menos 3, 2 minutos e 30 menos 2, 3 minutos e meio, a temperatura caiu para zero. Tá? Teoricamente aqui o gelo começa a derreter, só lembrando que esse termômetro aqui, ele está descalibrado, tá? Ele está cerca de 4 graus acima. Então a temperatura, ó, em 3 minutos e meio aproximadamente, caiu ou melhor, subiu de menos 9 para zero. Só para 4 minutos e meio, a temperatura é 1 grau. 5 minutos, 2 graus. Quase 6 minutos, 3 graus. E observa, ó, tá piscando ali, ó, desligou, liguei de volta. Ó, em torno de 8 minutos, ou melhor, em torno de 9 minutos, a temperatura foi para 4 graus. Tá? Então, em 9 minutos de experimento, a temperatura subiu de menos 9, que estava no começo, até 4. De menos 9 até 4 vai dar 13 graus de aquecimento desse gelo em cerca de 9 minutos. Né? 9 minutos e 20 aqui que eu parei. Vamos continuar. Observa a temperatura lá. Está entre 3 e 4. Eu vou dar um pause aqui. 4 graus. De vez em quando ele pisca, né? Ele volta para o 3. É uma pequena imprecisão do próprio termômetro. Já estamos com 16 minutos. 4 graus. Lembrando que aos 9 entrou nos 4 graus. Está com 16 e continua nos 4. E observa aqui na imagem da direita o gelo derretendo. 20 minutos e 4 graus. 21 minutos, 4 graus. 22 minutos, 4 graus. O gelo está derretendo, temperatura variando ali entre 3 e 4. Eu rearranjei aqui, porque o cronômetro escorregou. Ó, 25 minutos, 3 graus. 26 minutos, 4 graus, está entre 3 e 4. E o gelo derretendo. Dá para ver bem aqui na imagem da direita, né? O gelo derretendo. Vamos ver até onde isso vai. Ó, 31 minutos, continua 4 graus. A temperatura aqui entrou nos 4 graus por volta de 9 minutos, já está com 31. Ou seja, em 22 minutos que a temperatura não sai dos 4 graus. E o termômetro, ou melhor, o termopar, observa que ele ainda está num pedacinho de gelo que tem aqui. Né? Aí observa agora aqui na direita, eu vou pausar o vídeo novamente, que quando o gelo se solta do termopar, aí ele, né, para de medir o gelo. Vamos observar ali. Ó, observa que o gelo aqui está começando a se soltar e a temperatura aqui aumentou para 5. Ó, soltou totalmente. Temperatura 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Ou seja, a temperatura ficou constante enquanto o gelo derretia, né? Não deu para medir tudo porque o sensor acabou se desprendendo do gelo, mas dá para ter uma ideia boa do que aconteceu. Né? A temperatura ficou constante durante a fusão do gelo, né? Enquanto a gente conseguiu medir isso aqui, e logo ela aumentou, lá já está em 20 graus. Em seguida, 21, tá? Em seguida o que eu faço? Eu retiro essa água daqui, né? Retiro o sensor daqui e coloco numa panela para ferver. Então eu coloquei lá na panela para ferver, observa que já tá, o fogo já estava aceso, então a temperatura que estava 21 ali agora já está 28 aqui. E eu disparei o cronômetro agora, e nesse momento a água está sendo aquecida. Então observa a temperatura, 29, 30, está aumentando.
Está lá no fogo a panelinha, daqui a pouco eu mostro como é que foi feita a montagem. Acelerei o vídeo aí, só para o tempo passar mais rápido. 1 minuto, 55 graus, 60 graus. Vamos observar 1 minuto e meio, 69 graus. Vamos ver até onde isso vai. Ó, 97 graus, 98 graus, 2 minutos e 43. Tá? Vamos deixar esse tempo gravado aí na memória. 2 minutos e 43, 28 graus. Aí eu vou mostrar como é que está sendo feito esse experimento. Então aqui está o termômetro, o cronômetro aqui do lado, né? Essa armação de ferro onde eu estou prendendo o celular aí para poder fazer a filmagem. E o celular é em cima, a imagem que vocês estavam vendo era desse celular. E aqui o fiozinho vermelho, que é o fio do termopar, que está lá na panelinha com a água que já está fervendo. Tá? Lembra no começo eu falei do termômetro, né? Que não dava para colocar o termômetro aquele outro lá. Ele embaça, tá vendo? A própria câmera que eu usei para celular, para filmar, embaçou aqui, né? Eu coloquei não sei se dá para ver aqui, vou desembaçar a câmera. Enquanto isso, filmagem caseira mesmo, ó. Eu coloquei aqui em volta do termopar esse alumínio, que é para proteger, né, da chama aqui do fogo. A água já está fervendo e a temperatura lá está em 98 graus, né? Disparado. Olha lá, 2 minutos, 3 minutos. Eu vou acelerar um pouco mais o vídeo. E observe aqui a temperatura. Enquanto a água está fervendo, acelerei mais o vídeo, a temperatura continua nos 98. Tá? Por que a temperatura não muda durante a ebulição? Né? Lá, às vezes ela cai para 97, como eu falei, pela imprecisão do termômetro, né? Do termopar aqui, que é de meio grau. Então, se ele estiver acusando ali 97,5, ele pode pular para 98. Se ele tiver 97,4, ele volta para 97. Mas está aí, com 12 minutos e 40. Né? Só para lembrar, a água começou a ferver com 2 minutos e 40. Então já tem 10 minutos que a temperatura da água não sai disso, não sai de 97, 98. Tá? E por que isso acontece? O fogo está aceso lá. Tá? Eu vou mostrar aqui que a água continua fervendo. Vou dar o play aqui e vocês vão ver. Por que a temperatura não muda mais enquanto a água está fervendo? Porque todo o calor que é fornecido para ela é gasto no rompimento das interações intermoleculares. Então, ao invés de aumentar a temperatura da água, que é uma energia cinética que ela ganha quando a sua temperatura aumenta, o calor é gasto no rompimento das ligações de hidrogênio entre moléculas de água. Por isso a temperatura se mantém constante, mesmo mantendo o aquecimento. E isso só ocorre com substâncias puras. Tá? Ou, no caso aqui da temperatura de ebulição, acontece também como um tipo de mistura especial que é chamada de mistura azeotrópica. E o mesmo aconteceu lá na hora da fusão. Vamos voltar um pouquinho aqui na fusão. Observa aqui a temperatura da água, né? Se mantém constante enquanto o gelo derrete, pelo mesmo motivo, pelo calor que vem aqui de fora e faz o gelo derreter, né? Não deixa a sua temperatura aumentar, porque essa energia que o gelo está recebendo do ambiente externo, que é mais quente, né, que tem maior temperatura do que ele, essa energia é gasta para romper as ligações de hidrogênio. E por isso a sua temperatura fica constante, né, nesse intervalo aí durante a fusão. O que só acontece para substâncias puras ou para um tipo de mistura especial que é chamada de mistura eutética. Né? É uma mistura de duas ou mais substâncias que tem ponto de fusão constante. Voltando lá na ebulição, lá no final da ebulição, tá aqui, ó, 12 minutos. Aí eu vou mostrar que continua fervendo ainda. A água continua sendo aquecida, recebendo calor, ela continua recebendo calor, né? Está secando, mas a sua temperatura não varia. Pode ficar esse recipiente aqui o tempo que for, enquanto houver água líquida ali dentro, a sua temperatura não vai aumentar. Por quê? Porque o calor fornecido pela chama é gasto separando as moléculas para que elas virem, né, para que elas passem para o estado gasoso. Beleza? E por fim, agora vamos ver. Vou pegar esses números, colocar numa planilha do Excel e